Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e hoje eu vou falar com você de 3 ações que eu escolheria de boa aí para viver de dividendos. Mas antes de chegar mostrando as ações aqui, eu quero falar para você quais são os critérios que eu levo em consideração para escolher essas ações. Então vamos lá sem enrolação. Primeira coisa que eu sempre levo em consideração na hora de escolher uma ação é a parte de governança corporativa, né? Porque é aquela história, tem ação que eles não estão nem, tem empresa, né, que eles não estão nem aí para o sócio minoritário. Então você não tem proteção de tag along, geralmente o free float lá das ON são baixíssimos, porque eles não querem que você tenha as ações do sócio majoritário e eles só querem dar para você lá as ações do minoritário, né, que são as ações PN. Então a governança corporativa eu começo levando em consideração. Eu olhei nas 3 empresas que eu peguei aqui. E depois, o que é o principal fator para eu decidir qual é a empresa que eu vou colocar em carteira para eu viver de dividendos? Eu entender de onde vêm esses dividendos. Porque veja bem, o que são os dividendos para você que está chegando agora nesse mundo? Dividendo é a parte do lucro que é distribuída para o acionista. Então, eu invisto em uma empresa, essa empresa está lá produzindo, vendendo, gerando lucro, esse dinheiro está indo para o caixa. Chega um certo dia lá na frente, ela olha para o caixa e diz, bom, não vamos reinvestir no próprio negócio, ou então vamos reinvestir uma parte, e essa outra parte aqui, nós vamos dar para o acionista. Mas da onde que veio esse dividendo que está caindo na minha mão, então? Veio do caixa que a empresa formou. E para a empresa formar um caixa, ela precisa que tenha lucro. Então eu já começo dizendo uma coisa importantíssima aqui para você. Se uma empresa está distribuindo dividendos e ela não tem bom histórico de lucro, fica ligado. Você precisa saber de onde que vem esse dinheiro que essa empresa está distribuindo com você. Porque se ela não deu lucro, teoricamente ela nem deveria estar distribuindo. Certo? Muitas empresas distribuem dividendos só para encher os olhos dos acionistas. Então fica ligado com isso aí. Primeira coisa que eu olho numa empresa, o histórico de lucro dela, então, para saber se esses dividendos são saudáveis ou não. Outra coisa que eu levo em consideração, como eu falei aqui no comecinho dessa aula, quando a empresa dá lucro, faz caixa, ela olha para o caixa e decide quantos por cento ela vai distribuir para os acionistas e quantos por cento ela vai reinvestir no próprio negócio. E aí entra um indicador em questão que se chama payout. O indicador payout, galera, ele indica qual é o percentual que a empresa está distribuindo, qual é o percentual do lucro, né, que a empresa está distribuindo para o acionista. E por que isso é tão importante? Porque veja bem, a gente olha muito o indicador dividend yield, né? Todo mundo que, agora eu vou investir em empresas de dividendos, vai correndo olhar o indicador dividend yield. Mas veja bem, se eu tenho uma empresa que ela tem um indicador dividend yield de 5% ao ano, né? Todos os anos ela está pagando 5% ao acionista. E aí eu tenho uma outra empresa que está pagando 7% ao ano ao acionista, dividend yield. Qual é a melhor, a princípio? Se a gente for olhar só pela ótica do indicador dividend yield, é melhor aquela que paga 7%. Mas calma lá, eu não posso olhar isso sem olhar o payout. Porque vamos supor que essa empresa que me paga 5% ao ano de dividend yield, ela trabalha com um payout de 50%. Ou seja, esses 5% que estão sendo gerados de dividendos são apenas da metade do lucro dela que ela está distribuindo comigo. Porque o payout dela é 50%. Aí essa outra empresa que tem o dividend yield de 7%, ela está trabalhando com um payout de 100%, ou seja, ela distribui todo o caixa. O que acontece aqui se as duas forem distribuir 100% dos seus lucros? Aquela que hoje é 5%, o dividend yield dela, mais o payout é 50%, se ela passa esse payout para 100%, o dividend yield passa de 5% para 10%. Quem que é melhor agora? Tá ligado? Então nunca olhe somente o dividend yield sem o payout. Eu expliquei isso aqui para você para mostrar que eu usei esses critérios e eu fiz essa análise para selecionar essas 3 empresas que eu coloquei aqui. O que mais que eu levei em consideração? Eu fiz de conta aqui que eu vou ter uma carteira formada só por 3 empresas. Então, eu conseguiria formar aí com boas empresas, né? Só do setor elétrico, só do setor financeiro, de boa eu conseguiria formar uma carteira. Mas eu resolvi dar uma diversificada aqui. E aí, quando eu falo de diversificação, eu gosto muito de pegar aquelas empresas de consumo básico. O que é consumo básico? Não importa se você tem ou não tem dinheiro, você vai continuar consumindo. Então eu peguei 3 segmentos aqui, galera. Eu peguei uma do setor de energia elétrica. Por que energia elétrica? Você tenha salário, você tem emprego, você não tenha, a conta de luz vai chegar na sua casa. Não tem como fugir, tá? Então,
para eu investir nessa empresa, eu me sinto bem seguro, porque eu sei que você vai ter que consumir esse produto, o cliente vai ter que consumir. Depois, financeiro. Hoje a gente não consegue mais nada sem ter uma conta num banco, né? Sem ter um seguro do automóvel. Então, setor financeiro, ele se tornou um setor essencial no Brasil. Outra coisa, eu peguei uma empresa do saneamento. Por quê? Saneamento é igual a conta de luz lá. Chega na sua casa, a conta de água, a conta de esgoto vai chegar na sua casa também. Então não tem como fugir. Consumo básico. Quando eu pego consumo básico, eu tenho uma maior previsibilidade para o longo prazo. Eu sei que essa empresa vai continuar gerando resultado e me pagando dividendos. Sei não, mas pelo menos a chance é bem maior. Então vamos para a tela aqui dar uma olhada quais são essas empresas que eu peguei. Em primeiro lugar, eu peguei uma de energia, que é a Engie Brasil. Então vamos lá. Quando eu falei de governança corporativa, olha só, galera. Primeiro, ela é do novo mercado, né? Então, quando eu vejo que já é do novo mercado, já me ajuda muito. Por quê? Porque eu sei que só vai ter ações ON, então eu vou ter a mesma ação do sócio majoritário e o payout vai ser 100%. Beleza. E vamos ver o histórico de lucro. Por quê? Lembra que eu falei? Dividendo vem do lucro. Olha a receita dela, crescente, desde do ano 2000, né? Então mais de 20 anos aí de receita crescente. A linha amarela que é o lucro também. Mais de 20 anos de lucro crescente. E agora a gente chega lá no dividend yield e no dividend payout. Então vamos lá. O dividend yield dela, eu vejo que ela trabalha ali na faixa de 4%, né? Às vezes passa de 6 até 7% ela chegou a pagar. Então só olhando o dividend yield, já gostei. Já paga bastante dividendo para eu viver de renda com essa empresa. E aí quando eu olho o dividend payout, eu vejo o que, galera? Tá na faixa ali, ó, de 40% a 50%. Então, pô, se eu tenho uma empresa que me paga 5, 6% ao ano de dividend yield, e aí eu chego aqui, eu vejo que esse dividend yield é gerado com a metade da distribuição do seu lucro, significa que se um dia essa empresa acorda virada e resolve pagar 100% dos seus lucros, esse dividend yield de 5, 6% vai se transformar em 10, 12%. Isso é um ótimo negócio. Então, eu quero essa empresa para colocar em carteira. Mas isso sou eu. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda. Deixa aqui. Você investe em Engie Brasil ou não para viver de dividendos? Deixa aqui. Vamos para a próxima empresa que eu selecionei aqui. Eu peguei uma do setor financeiro e eu peguei a Porto Seguro. Então, mais uma vez, eu vejo que ela é do novo mercado, então 100% de tag along, todas as ações são ON, a mesma do sócio majoritário. Quando eu dou uma olhada no histórico de lucro, não tem um histórico tão grande assim, porque ela não é uma empresa muito antiga na bolsa. Mas eu tenho aqui desde 2015, eu já estou falando aqui de 7 anos de histórico, então eu vejo o quê? Receita para cima, lucro para cima. Reloginho. E dividend yield, dividend payout. Será como é que tá? Vamos dar uma olhadinha. Dividend yield, eu tenho que ele fica ali na casa de 4, 5%. Show de bola. E como é que está o dividend payout? Vamos dar uma olhada aqui. Dividend payout fica na casa de 40, 50%. Opa, então se eu tenho uma empresa que está distribuindo 4, 5% do setor financeiro, lucros crescentes, e ela está distribuindo só a metade do que ela lucra, então eu tenho chance de levar para 8, 10% esse dividend yield no futuro, se a empresa manter os mesmos padrões e resolver apenas distribuir tudo que lucra. Tá entendendo como é que a gente analisa uma empresa? E se quiser aprender a analisar mais profundamente a empresa comigo, dá uma olhada nesse link aqui embaixo no meu site, que vai ter todas as informações, o meu treinamento, o treinamento da estratégia 500 pratas, onde eu ajudo você a montar uma carteira aí, gerenciando os riscos e fazendo uma boa seleção de ativos como eu estou fazendo aqui. Dá uma olhada no link ali sem compromisso. E me diz aqui, você tem Porto Seguro em carteira para viver de dividendos? Conta aqui pra gente. E vamos para outra empresa que eu selecionei aqui. Eu peguei, galera, a Sanepar. E já sei que vai vir polêmica, né? Porque crise hídrica vai falir. Calma lá, gravei um videozinho sobre ela explicando sobre a crise hídrica. Clica nesse card aqui em cima e dá uma olhada depois, antes de já vir com 10 pedras na mão falando da Sanepar, tá? Mas vamos lá. Não é a melhor em questão de governança corporativa, porque tem um dedinho do governo, meio estatal, né? É do nível 2. Porém, ela me dá 100% de tag along, tanto na ON quanto na PN, e a ON tem 39,92% de free float. Então, ela é bem diluída, tem um free float que me deixa relativamente confortável. Porém, o risco dela aumenta um pouquinho por conta da governança corporativa. E falando de números, Leandro, tem lucro essa empresa para você falar que é uma boa para viver dividendos? Tá aqui, ó. O que você acha disso aqui?
desde 2008, então eu tenho aqui 12, 13 anos de receita crescendo maravilhosamente bem, lucro crescendo maravilhosamente bem. Ah, porque a crise vai falir. Imagina se não tivesse crise hídrica. Olha o que ela já está entregando em 2020 e 2021, mesmo com crise hídrica. Imagina se não tivesse. Então a empresa é uma máquina de fazer dinheiro e será que está distribuindo dividendos? Eu chego lá no Dividend Yield e eu vejo que ela distribuiu ali, ó, 18, 19, 20, na casa de 4, 5%. É um bom Dividend Yield. E como é que anda o payout dessa empresa? 4, 5% de Dividend Yield. Quando eu olho o payout, eu vejo que está ali na casa de 30%. 30%. Então, quando eu pego uma empresa que ela está pagando 4% de Dividend Yield, ou chegou a pagar 5% de Dividend Yield, e ela está pagando só 30% do caixa, do lucro que ela está gerando, então vamos dizer que ela está pagando ali 30, 33, um terço dos seus lucros. Se ela tem um Dividend Yield de 4, 5%, então ela tem um potencial de pagar um Dividend Yield de 12 a 15%, caso ela decida um dia distribuir todo o lucro que ela está gerando. Se ligaram como é que a gente faz para escolher uma boa empresa, um bom número, né? Para a gente colocar uma empresa em carteira para viver de renda? É dessa forma que eu seleciono, não leve isso aqui como recomendação de compra ou venda. A ideia aqui é mostrar para você como eu faço análise e te ajudar aí nesse processo que eu sei que é tão difícil para quem está chegando aí no mercado de ações. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!